Louvado seja Deus pela vida de vocês. Juízes 15, versículo 15, a gente vai para 19. E achou uma queixada fresca de um jumento, e estendeu a sua mão, e tomou-a e feriu com ela 1000 homens. Então disse Sansão, com uma queixada de jumento, montões sobre montões, com a queixada de jumento feriu 1000 homens. E aconteceu que, acabando ele de falar, lançou a queixada de sua mão, e chamou aquele lugar Ramate-Leí. E como tivesse grande sede, clamou ao Senhor e disse: pela mão do teu servo tu deste essa grande salvação. Morrerei eu agora de sede, e cairei na mão desses incircuncisos? Então Deus fendeu uma cavidade que estava na queixada, e saiu dela água. Bebeu e recobrou o seu espírito, e reanimou-se. Por isso chamou aquele lugar a fonte do que clamo, que está em Leí até ao dia de hoje. Aleluia. Pai, fala conosco. Continua falando. Depende da tua presença aqui, Pai. Então não se afaste de nós e continue se manifestando ao teu modo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Queridos, quem já ouviu falar do Sansão? Ninguém? Eu preocupei. Todo mundo já ouviu falar na história do forte Sansão. Grande e poderoso Sansão. Se você volta a alguns versículos dos capítulos que cercam aqui, capítulos 14, 15, 16 de Juízes, você vai ver no versículo 6 do capítulo 14, Sansão matando um leão com suas próprias mãos, enquanto viajava para a Fenícia. No próprio Juízes 14, versículo 19, você vê Sansão vencendo 30 soldados e os matando, os ferindo, os derrotando, sozinho, mais uma vez com suas mãos. No capítulo 15, versículo 4 de Juízes, você vê Sansão fazendo algo ainda mais absurdo, em que ele pega 300 raposas, não sei onde ele achou essas raposas, devia ter um mini zoológico por lá, não sei, e ele amarra de 2 em 2 pela cauda, taca fogo e solta elas para queimar a seara dos filisteus. Imagina esse homem lutando com 300 animais selvagens. No capítulo 16, versículo 3, nós temos Sansão arrancando o portão de uma cidade e levando nas costas para a montanha. Estamos falando de um portão de muitos metros de altura. Chegava a 10, 15 metros de altura, porque era a altura da muralha. No capítulo 15, versículo 5, texto que está no entorno do que nós lemos, versículo 15, melhor dizendo, nós temos Sansão ferindo 1000 homens com a queixada de jumento. Então é alguém que lutou com leão, lutou com animais selvagens, lutou com soldados, 30 soldados feridos, depois ele luta contra 1000 soldados, os fere. Normalmente quando a gente vê os filmes do Sansão ou os livros do Sansão, eles desenham um Sansão, um rato de academia, né? Bem bombado. Eu não imagino o Sansão assim. Eu acho que se o Sansão tivesse 2,5 metros de altura e fosse fortão, não faria sentido as pessoas tentarem tanto descobrir de onde vinha a força dele. Isso era para o homem dizer, ele é forte. Para a força de Sansão ser um mistério tão grande, ao ponto de se dispuserem a pagar milhares de moedas de prata da lira, é porque Sansão possivelmente era um baixinho, magrelo, que a gente olhava, assim, não faz sentido. Pelo menos é a minha concepção. Pelo contrário, não faz sentido tanto mistério para todo mundo tentar descobrir de onde vem a força. É porque talvez olhando para ele. Agora esse mesmo homem que o Espírito de Deus vinha sobre ele feria, ele matava, ele vencia, ele era imbatível. No versículo 18, no capítulo 15, que nós lemos aqui, ele está ao ponto de desfalecer de fadiga depois que ele guerreia contra 1000 homens. Ele está tomado por uma desidratação extrema e ele começa a orar a
Deus, implorando para que Deus lhe desse água, dizendo: o Senhor vai me deixar morrer agora de sede. Eu venci 1000 homens e vou morrer de sede. O que a gente tem acontecendo aqui, na verdade, é uma fadiga extrema de alguém que acabou de lutar muito além do que as estruturas físicas dele suportavam, mesmo sendo alguém que estava agindo sob o poder do Espírito de Deus. Ele chega numa exaustão, o seu corpo se desidrata ao ponto dele considerar que aquela sede lhe causaria morte. Se a gente volta ao tema da nosso encontro lá, qual é? Pode repetir comigo? 1, 2, 3? Os fortes também era o Sansão. O Sansão que acabou de matar 1000 pessoas. Se chegasse o 1001, teria morrido depois. Porque ele chegou no limite dele. É a primeira vez e única vez na Bíblia que a gente vê uma descrição de que Sansão de fato conseguiu alcançar o seu limite. Volto só 7 anos atrás. É a única vez que a gente é a única vez que a gente vê na Bíblia que ele alcança o seu limite. É o forte Sansão, mas ele conseguiu chegar no seu limite. Ele conseguiu de fato descobrir qual era o seu limite. Se a gente avança um pouquinho mais pela Bíblia, eu não vou pregar hoje só sobre Sansão, mas eu quero apenas trazer alguns exemplos. Vamos falar agora um pouquinho de Elias. 1 Reis capítulo 18, se você vai nos versículos 36, 37, 38, você vai ver Elias fazendo cair fogo do céu em cima do Monte Carmelo e lambendo toda a água que ele havia derramado em sacrifício ao Senhor depois de 3 anos e meio de seca. A Bíblia diz que Elias orou e caiu fogo do céu e lambeu toda a água e consumiu também o holocausto. Imagina esse cenário. Elias tinha acabado de matar 850 profetas pagãos. Ele vai matar os de Baal e os de Azera. A gente normalmente sabe os de Baal, mas são 850 no total. Ele ora e faz cair fogo do céu. Aí você avança um pouquinho mais, você chega no capítulo 17, volta um pouquinho mais na verdade, capítulo 17 de 1 Reis, versículos 21 e 22. O Elias está ressuscitando um menino que tinha morrido. Ele sobe no menino, ele deita sobre o menino, e o Espírito de Deus que está em Elias traz vida à criança. Você já viu algo parecido aí na tua vida? Porque pessoalmente ainda não vi. Às vezes a gente vê um vídeo, alguma coisa distante, e mesmo assim a gente vai ler os comentários ainda, e aí no final metade dos comentários botam dúvida, e a gente sai com dúvida também, e no final das contas a gente não viu. Mas o Elias acontece isso no capítulo 17. Se a gente avança para 2 Reis, capítulo 1, versículos do 10 ao 14, Elias está no cume de uma montanha quando o rei manda um centurião com seus 50 soldados, o capitão com seus 50 soldados, para chamar Elias, e ele chega lá e diz: homem de Deus, o rei está mandando te chamar. E Elias disse: eu sou homem de Deus, que cai fogo do céu e consuma vocês. A Bíblia diz: caiu fogo do céu e matou todo mundo. Aí manda o segundo capitão e ele chega lá: homem de Deus, o rei manda chamar. Ele disse: eu sou homem de Deus, cai fogo do céu, e morreu todo mundo. Aí o terceiro já chega de joelho dobrado, dizendo: por favor, senhor, eu estou só mandando um recado, pelo amor de Jesus. Deixa eu ouvir você dissesse com ele, não matou não. Você imagina a autoridade de alguém que disse: eu sou homem de Deus, eu tenho fogo do céu, e o fogo cai. É o grande Elias. É aquele que a gente olha e diz assim: uau, a nossa meta ministerial de autoridade. Tanto que, apesar de Elias não ter escrito nada, Elias não é um profeta literário, Elias não está na lista dos profetas maiores, não está na lista dos profetas menores, mas quando Deus quis exemplificar a lei e os profetas, ele faz aparecer Moisés e Elias, colocando Elias em um patamar de autoridade, de tipificação ou de figura do profético dentro de Israel. Se tivesse que escolher alguém fora da
lista dos maiores, dos menores, dos literários. Talvez eu escolhesse Samuel, que foi o primeiro profeta de fato identificado. Mas o Senhor fala de Elias. Agora você volta em 1 Reis capítulo 19, versículo 4. E você encontra agora o Elias depressivo, vagando pelo deserto, dormindo debaixo de uma árvore, implorando para Deus matá-lo. É o grande Elias. Elias sem rumo. Ele vaga pelo deserto, porque Deus escolhe. Imagina você. Isso aqui é capítulo 19, versículo 4. Capítulo 18 foi quando Elias fez cair fogo do céu, matou os profetas de Baal, de Azera. Eu imagino Elias dizendo: a nação inteira vai se converter agora. Deus me honrou. Aí chega a notícia dizendo: olha, Jezabel, a rainha vai te matar. E o Elias vai para o joelho e diz: Senhor, e agora eu vou lá e vai cair fogo do céu. Você diz: foge, ela vai te pegar. É como se Deus estivesse dizendo assim: ó, se vira, eu não vou te livrar dessa vez. Você imagina o desespero do profeta? É claro que se a coisa realmente apertasse, Deus daria livramento, mas Deus deu um hora para testando o coração de Elias. E Elias entra numa depressão. Elias, ele sai, ele vai para o deserto, ele deita debaixo do pé de zimbro. Ele não se dá nem conta que zimbro não nasce no deserto, aquela árvore é providencial de Deus para o descanso dele. Ele não consegue perceber nem isso. E vem o anjo, alimenta Elias, vem de novo, alimenta Elias. Aí o Elias sai andando. Aí a gente só tem um salto geográfico, e ele chegou lá no monte. Só quando você pega a localização geográfica do monte onde Elias chega, aquele monte está na Arábia. Ele saiu tão sem destino que ele caminha 40 dias, 40 noites, depressivo, vagando pelo deserto. Ele vai parar em outro país. Se toca dentro de um monte, ele só tem uma oração: me mata, deixa eu morrer. Eu não sou melhor do que meus pais, eu não sou melhor que os outros profetas. Por favor, tira a minha vida. É o grande Elias. Mas ele agora está sendo tomado por uma angústia profunda. E quando a gente bota isso na análise da psicanálise, da psicologia, da psiquiatria, não tem outra definição: é depressão. Mas é o grande profeta. E na nossa geração, muitos líderes dizem que depressão é demônio. Então Elias estava endemoniado. Não, ele era só um homem cansado. Porque o ministério também cansa. Mexer com gente é o ramo mais cansativo que existe na história da humanidade. E não importa qual seja a vertente. Você vai eu falei com alguém assim: olha, eu sou pastor mesmo jeito disso, eu sei como é, eu já trabalhei de cobrador. E aí você percebe que não importa a vertente, mexeu com jeito é igual. Dá trabalho. O Elias está cansado. A mente do Elias chega numa exaustão e ele está dizendo: Senhor, me mata. O Senhor olha para Elias e diz: volta pelo caminho onde tu veio. Tu vai voltar, rapaz, volta lá e tu vai ungir o Azael, rei da Síria. Tu vai ungir Jeú, rei de Israel. Tu unge Eliseu como profeta no teu lugar. Deus dá 3 ordens para Elias, dizendo: unge 2 reis e um profeta. Sabe o que Elias faz? Ele volta e unge só o profeta. Porque ele está dizendo: olha, Eliseu, eu sinto muito, mas eu já passei a capa para vocês que viram com os outros 2 mandatos. Se eu não, o profeta foi o último da lista. Vamos de Israel, rei da Síria, Jeú, rei de Judá, e você volta e unge Eliseu, o profeta em seu lugar. Ele vai direto para Eliseu. Unge o profeta e desculpa o resto. Porque Elias basicamente está dizendo: eu não tenho mais ânimo para continuar a jornada. Eu cheguei no meu limite de exaustão. E Deus vai renovando as forças do Elias, conduz ele até o outro lado do Jordão, onde ele é levado por Deus. Mas humanamente a gente vê um homem cansado. A gente vê um homem que chegou no seu limite. A gente vê um homem que simplesmente provou que ser homem de Deus não nos torna imunes aos cansaços mentais, aos cansaços físicos, à nossa fadiga estrutural. Às vezes você cansa do ambiente. Porque a síndrome de burnout tão desconhecida e ao mesmo tempo tão real em nossos dias, já é considerada a síndrome dos pastores. É quando o ambiente te cansa.
Tem muita gente que tocou um instrumento de banda a vida toda. Um dia ele tomou uma náusea de tocar em banda e hoje ele não toca, nem trisca mais naquele instrumento, porque isso é um náusea, não tratado. Você toma um arranjo daquilo que você mais amava. Tem sido uma síndrome que tem afetado muito a nossa geração, mas a gente não percebe por desconhecimento aqui, por não buscar tratar da nossa mente. Porque para a gente ir no cardiologista cuidar do coração é normal, ir lá no otorrinolaringologista cuidar da garganta, do ouvido é normal, ir no ortopedista cuidar de algum osso é normal, mas quando fala assim, vai no psicólogo cuidar da mente, de Elizabeth de doido. Não é assim que fala? Olha o psicólogo passando um remédiozinho lá para você tomar por um mês. Não, isso ali é remédio maluco. Porque nós somos ensinados com essa ignorância. Aí você avança um pouquinho mais e a gente chega no Jesus, o Jesus homem. João 4, versículo 5. Diz: ele foi para uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade de Jacó, tinha lá os seus filhos José. E estava ali, versículo 6, a fonte de Jacó. E Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se junto da fonte. E era isso que faz a hora sexta. Havia todo um propósito de Jesus para salvar a mulher samaritana, por meio dela salvar Sicar, por meio de Sicar salvar a Samaria. Havia um propósito espiritual, havia, mas naquele momento você encontra o Jesus homem simplesmente cansado, precisando de água, precisando de descanso, precisando sentar um pouco, precisando dar uma pausa, porque sendo Deus estava em corpo de homem e não estava imune às fadigas naturais dos homens. A Bíblia diz que por volta do meio-dia ele senta ali, animando os discípulos e comprar alguma coisa para comer, e ele fica ali. Obviamente que o seu lado divino aflora ao ver uma mulher com necessidade espiritual e ele parte para salvá-la, mas falando do seu lado humano, Jesus está cansado. Se você pega Lucas 19:41, João 11:35, são duas passagens que você encontra Jesus chorando. Em uma, Jesus está chorando por Jerusalém, na outra, Jesus está chorando pelo seu amigo Lázaro que morreu. É interessante porque o seu lado divino estava pronto para ressuscitar Lázaro, mas o seu lado humano chorou pela morte do amigo. Vamos entender isso? Sendo Deus, ele diz: me mostra onde está a cova e eu vou lá ressuscitar. Sendo um homem, ele chora por todo mundo. E às vezes a gente passa despercebido disso. Um amigo meu perdeu uma filhinha agora recente. E eu mandei uma mensagem para ele inicialmente, falei: como é que você está? Ele disse: eu estou aqui dando uma força à minha esposa. Ela está bem, ela está abalada. Eu falei: não foi isso que eu te perguntei. Como é que você está? Não, pastor, eu estou aqui, eu sei que é a vontade de Deus e a gente está aqui, vai ajudá-la, né? Ela vai precisar de muita ajuda. Eu falei: não foi isso que eu perguntei. Como você está? Porque não foi só ela que perdeu uma filha, você também perdeu. Quando ele se deu conta de fato de que eu não estava perguntando para a esposa dele, mas por ele desabou. Eu falei para ele: sabe por que eu estou te perguntando isso, filho? Porque há 4 anos atrás, era de 5, nós estamos em 2018, eu também perdi uma filhinha. E por muitas vezes as pessoas chegavam para mim e diziam: como está a Dani? Como está a pastora? Eu dizia: ela está lá, está batalhando contra a depressão, está tentando ficar firme. Mas dificilmente alguém perguntava: e você, cara, como é que você está? E quando me perguntava, eu me protegia como ele fez. Eu dizia: não, eu estou aqui, estou sendo forte por ela, estou cuidando dela. Mas eu também estava moído. Mas a gente vai criando blindagens, porque no fundo a gente passou a vida entendendo que as pessoas não estão muito preocupadas em como a gente está. É por isso que quando alguém pergunta como um homem está, o homem normalmente diz: eu estou bem. Porque na real ninguém está muito interessado em saber. Ninguém está muito preocupado em saber de quem é a culpa. A culpa é nossa, que criamos uma capa de que nós somos fortes. Nós passamos a ideia de que a gente é forte. Então você brinca com sua esposa, com sua namorada, que já brincou aquela brincadeirinha que não vai lá, dá uma tapinha no braço, você às vezes vai lá, bate com o maior cuidado, você
diz, ô filha, desculpa. Mas ela fecha a mão e te dá um murro. É uma brincadeira. E ela não se preocupa de saber se te machucou. Por quê? Porque você passou a ideia inicial de que você não sente dor. Então de quem é a culpa das pessoas não se importarem com as nossas dores? Somos nossas, é nossa. Porque a gente vai criando a ideia de que a gente é forte, de que a gente perde um filho e não sente. E que a gente perde a mãe e o pai não sente. E que a gente perde a família e não sente. De que a gente, não, eu estou bem, eu estou sempre bem. Não, você não precisa estar sempre bem. Eu não quero que você saia daqui alimentando depressão, longe disso, mas a gente vai falar sobre isso nesse instante. Mas eu quero que você saia daqui entendendo que o Sansão também chegou na exaustão. Que Jesus cansou, que Elias entrou em depressão. Se você vai para o Getsemane e você vê Jesus suando gotas de sangue, traz aquilo para a medicina moderna. Quando a sua pressão ultrapassa um limite tolerável, existem duas alternativas. A primeira que acontece com 99% das pessoas que chegam a esse limite de altura de pressão é o infarto imediato. Ou acidente vascular cerebral, que a gente aprendeu a chamar de derrame. E quando a sua pressão chega a um limite de um estouro na artéria, seja na cabeça ou no coração, se é na cabeça dá um derrame, se é no coração dá um infarto. A segunda alternativa, que é mais rara de acontecer, é ao invés de estourar uma artéria, começar a estourar as veias menores que estão em todo o seu corpo. Então as veias que estão menores, elas são mais próximas da pele. Quando elas estouram, começa a sair sangue por todos os poros. A medicina antiga não entendia disso, mas ele estava suando sangue. Isso quer dizer que Jesus chegou a um nível de ansiedade e estresse tão grande no Getsemane, que se não fosse o propósito de Deus ele ter que morrer na cruz, Jesus teria dado um infarto, um derrame. E como ele não podia morrer ali, porque não seria um sacrifício, seria apenas uma crise de ansiedade, o corpo dele vai para o plano B, estourar as veias menores e manter as artérias inteiras. Talvez a pressão de Jesus aquele dia chegou nos 24, 25. Há um limite que o corpo humano não suporta. E o que era aquilo? Uma crise de ansiedade, porque sendo Deus, ele conseguia ver tudo o que aconteceria daqui a alguns minutos. Só que ele não ia passar por aquilo sendo Deus, ele ia passar por aquilo no corpo de homem. Porque somente o homem perfeito poderia substituir o Adão caído. Então quem sobe na cruz não é o Jesus Deus, mas o Jesus homem. Então como Deus ele viu o futuro, mas ele sabia que ele não subiria lá como Deus, ele subiria como homem. E ele começa a sofrer como homem. E ele passa por crises de ansiedade existenciais dentro do jardim, no meio da madrugada. Mas a gente vai simplesmente abafando os nossos sentimentos e a gente diz, não, eu não sinto essas coisas. E a igreja nos ensinou isso, que a gente não pode sentir. Então você chega para alguém que acabou de perder um filho e você diz, irmão, como é que você está? E ela diz imediatamente, foi a vontade de Deus, Deus fez o melhor, eu sinto, mas eu entendo. Não, por dentro ela está querendo só dar um grito, um berro e grudar no teu ombro e chorar. E a gente precisa tirar essas armaduras que não nos adicionam nada. Porque sentimentos trancados dentro de um corpo, dentro de um coração, ele vai gerar muitas feridas e o principal resultado final de sentimentos reprimidos é câncer. Já é comprovado que a origem do câncer é muito mais ligada ao emocional do que ao físico. Dadas as exceções, as raras exceções das questões genéticas, hereditárias, mas no geral, a maioria das vezes está ligada a uma questão emocional. Existe sim a predisposição genética, e a gente pode partir para a medicina. Agora, o que faz isso aflorar? Porque se uma casa tem 5 filhos e um antecessor, um ancestral deles teve câncer, então todos os 5 têm predisposição. Por que um pega e o outro não pega? Porque às vezes um vai guardando questões que vai fazendo aquilo se tornar mais rápido, acontecer mais rápido, vai gerando situações. A
gente precisa entender que todo o nosso corpo é governado por um cérebro. Se você não cuidar disso aqui, todo o resto é inútil. Quantos casos a gente ouve do médico falar e peço permissão a citar a situação na célula que viveu isso bem recentemente? A medicina ligar e dizer o corpo está intacto, mas o cérebro morreu. Chamada morte cerebral. E quando o cérebro morre, os médicos desligam o aparelho. Porque na verdade a única coisa que faz tudo funcionar, se isso aqui não funciona, o resto pode estar funcionando tanto que quiser. A medicina interna manda para o sepultamento, mas estava tudo funcionando, mas o cérebro parou. E na verdade era tudo que você tinha para fazer funcionar. Então não faz sentido quando a gente olha para homens como Jeremias, que ficou achando conhecido como profeta chorão, porque lamentava muito. Diante de tantos exemplos bíblicos, a gente ficar aqui bancando os inabaláveis, porque somos cristãos, e a gente faz a campanha dos inabaláveis, a festa dos irmãos, ninguém é inabalável. Você é gente, você é carne. Tem sempre alguma coisa que vai te abalar, e ninguém consegue ser forte o tempo todo. Não é porque as pessoas não estão se importando que isso quer dizer que você não sente a dor. Não é porque ninguém está perguntando que quer dizer que você não se fere, não se machuca, que não quer ser amado. Não é porque alguém não perguntou que eu não estou sentindo. A gente precisa conseguir cuidar de nós e entender aqui. Eu preciso compreender as minhas fraquezas, as minhas limitações, para saber o momento certo de correr para Cristo e dizer: Jesus, eu cheguei no meu limite. Qual a beleza da hombridade, que falamos tanto aqui no mês passado, é que na condição de homens, mesmo se desfazendo das nossas armaduras, a gente precisa entender que não dá para andar por aí só chorando o tempo todo. Não é uma opção para nós. Mesmo se desfazendo de todas as armaduras, não dá para andar por aí cabisbaixo, dizer: eu não fiquei em casa, eu não vou trabalhar. Não dá, a gente é homem, a gente precisa levantar, sacudir a poeira, muitas vezes ir para o trabalho com uma lágrima no olho, mas você vai. Eu lembro em 2018, saindo de casa para pregar em alguns lugares, e minha esposa lá cuidando da mãe que estava com câncer, e ela pegando infecções no hospital porque ficava dentro do quarto com a mãe, e meus filhos de casa em casa lá em Itamaraju, porque ela ficava mais tempo no hospital do que em casa, eu daqui sem poder fazer muita coisa. E quantas vezes eu fui pregar em algum lugar, eu fui trabalhar e fui o caminho todo chorando. E chegava lá, desligava o carro, jogava lágrima, pegava uma garrafinha d'água, jogava na cara, e descia com aquele olhar e sorriso no olho. Depois as pessoas diziam: pastor, que homem de Deus, que palavra linda, olha, Deus mudou minha vida hoje. Eu entrava no carro de volta e chorava lá em casa. E às vezes lá para volta das 10h30, 11 da noite, eu ligava para o Sérgio. Tentando ligar para ele, ele cansou e começou a dormir lá em casa. Porque chegou uma fase que eu estava passando as noites na UPA, com a pressão subindo, minha pressão era baixa desde a infância. Desde 2018 minha pressão subiu, não baixou mais, hoje eu tomo remédio de pressão. Hoje eu tenho pressão alta, desde 2018. De tanto eu ligar, chegou uma hora que o Sérgio chegou lá, Marucuia, encomendado por minha mulher. Mas eu vou dormir aqui agora. Eu só não tenho que vir de casa no meio da madrugada. Era meu companheiro de UPA. Sabe por que eu estou falando isso para você? Para você entender que as suas dores não podem ser reprimidas, mas elas também não podem te parar. Porque aqui está o segredo da humildade. É você se levantar e fazer aquilo que Deus quer que você faça, o que precisa ser feito. Deus nos fez mais fortes justamente para que a gente pudesse suportar um pouquinho mais. Então você precisa entender que independentemente do que você está passando agora, em nome de Jesus vai ficar tudo bem. Em nome de Jesus essa história vai ser mudada. Em nome de Jesus sua vida vai ser restaurada. Em nome de Jesus o que está fora do lugar vai ser colocado no lugar. Agora passa chorando se for preciso, passa gemendo se for preciso, mas continue de pé. É por isso que quando Deus chega lá no meio do deserto, dentro da caverna para falar com Elias, Ele não faz uma terapia coach, Ele não faz uma terapia nem mesmo psicanalítica para poder falar
Mas eu preciso que você não pare. Fica tranquilo que eu vou cuidar dos seus dilemas, mas eu preciso que você não pare, porque se você estiver de pé, eu cuido de todo o restante. Se você estiver de pé, eu não sei todo o restante. Sabe, eu não quero te iludir, a vida vai te ferir algumas vezes. Eu tenho certeza que já feriu. A vida vai nos ferir, a vida vai nos machucar, a gente vai ser mais criticado do que elogiado. Então você precisa estar pronto para depender unicamente de Deus. Você precisa estar pronto para entregar a dependência da sua felicidade unicamente a Deus. Dizer, Deus, eu dependo unicamente de você. Essa hora que o lugar secreto vai fazer diferença, quando você tem intimidade com Cristo. Você corre para lá e vai chorar nos pés dele. E aí você sai de lá, lava o rosto, sai da vida com um sorriso na cara, e volta de noite, lava o rosto de novo e chora. E ele vai renovando as nossas forças. Ele vai nos restaurando. Ele vai nos colocando de volta, de pé. Aí talvez você fale assim, pastor, eu estou começando a ficar confuso aqui, afinal de contas, é para a gente chorar ou não chorar, para reclamar ou não reclamar, porque eu comecei falando sobre que você podia chorar, agora eu estou falando de você lavar a cara e sair por aí de cara. Estou te chamando por um ponto de equilíbrio. Você pega uma palavra como essa, eu sei que Deus está trazendo à memória muitas coisas aqui. Talvez se fosse um grupo de mulheres, que a gente tem umas mulheres tudo lágrimas agora, mas a gente fica assim. Hoje não. Na frente dos outros não. Chora. Deixa sair. Isso lava. Isso lava a tua alma. Isso te traz um novo ano. Quando eu falo de equilíbrio, é você entender que você pode chorar, mas não pode viver se lamentando. Quando eu falo de equilíbrio, é você entender que você pode desabafar, mas não pode viver reclamando. Você entendeu o ponto de diferença? É você entender que você pode até questionar, mas você não pode ser um resmungão. Porque o mundo não está preparado para lidar com todos os nossos problemas. Então primeiro eu preciso escolher a pessoa certa com quem eu posso me abrir. E não é todo mundo. Segundo, eu preciso, e talvez esse deve ser o primeiro, eu preciso ter uma vida de intimidade com Deus, onde eu tenho liberdade de me derramar diante dele. Eu preciso chegar a um limite em que eu não tenha vergonha de quando uma palavra começa a tocar em mim, de eu deixar uma lágrima correr e dizer, Senhor, é para o Senhor ver que eu preciso disso. Eu preciso estar pronto para, num momento como esse, onde Deus me toca e vem no fundo da minha ferida e sabe aquele gases? Como é o nome daquele bicho fedorento do hospital todo fede aí? O trem amarelo, ele fica amarelo. Ele se taca nas feridas para fazer curativo. Iodo. Na porta do hospital, o muro lá do fundo fede aquela porcaria. Tem dia que eu usei com a gás cheia de iodo, começa a passar lá. A gente diz hoje não, Jesus. Então o que eu estou basicamente tentando te explicar aqui hoje é que você só precisa escolher o lugar certo. Mas não pode parar de chorar. Só não pode ser em todo canto. Só não pode ser para todo mundo, porque muita gente, ao invés de te ajudar, ele vai te abandonar e dizer, não, vou ficar com ele não, porque ele é fraco. Nem todo mundo está pronto para entender a tua dor. Nem todo mundo está pronto para lidar com os seus problemas. Nem todo mundo está pronto para lidar com suas fraquezas. Mas quando você achar o lugar certo, o primeiro dele é no lugar secreto aos pés de Jesus. O segundo é com alguém de confiança, de preferência uma liderança espiritual.
espiritual para você, alguém que você confia em desabafar, se abra. Se derrame. Se joga, deixa sair, deixa fluir. Quando a gente lê, eu estou finalizando esses dias, eu e minha esposa temos estudado, estamos quase lá, na área da psicanálise, formação de psicanálise, e a gente vê tantos exemplos de psicólogos que falam assim: olha, tem uma paciente que ela vem aqui, ou ele vem aqui, e já tem uma semana que ele chega, deita no divã, fica calado 50 minutos e vai embora, porque não consegue ir para fora, não consegue falar, não consegue se abrir, não consegue desabafar, e você não pode carregar esses problemas todos sozinhos. Se a gente tem isso aqui, eu não sei, eu acho que nós vamos dar 40 aqui dentro. Vocês que me ajudam a pegar sempre aqui uns 10 quilos? Essa paz? É para mais, né? Mas faz essa cor. Pega isso, só levanta. Deus músculos. Foi. Volta de novo, por favor. Aqui de lado. Obrigado. O que acontece agora? Divide o peso. Você entendeu? Quando você chega com fardo, você divide com alguém. O problema ainda está lá, mas você volta para cá só com metade dele. Você acabou de dar metade do peso para alguém carregar com você. Você não está mais carregando sozinho. Deus te trouxe aqui hoje para te dar uma palavra humana. Porque a igreja é isso. Nós temos aprendido aqui a ser maridos melhores, pais melhores. Você viu o testemunho de uma esposa mês passado, que meu marido chegou em casa. Disse: de agora em diante, tudo que está quebrado eu vou consertar, tudo que está precisando eu vou fazer. É que tu saiba que eu te amo e de hoje eu quero ter um homem nessa casa. Falei: rapaz, ouvi de outra que o marido chegou em casa e falou assim: olha, agora em diante eu sou macho, eu que mando aqui. Aí já deu tudo errado. Falei: não preguei esse negócio não. Foi não. Eu vou dar um testemunho da outra. Falei: o outro lá foi tudo diferente. E era a mesma mensagem. Muito não, né? Muito não. Sabe, queridos, Deus te trouxe aqui hoje para te dar uma palavra humana, para te lembrar que você precisa dividir algumas coisas. Comece com ele. Continue com alguém que tem vida com ele, que você pode confiar. Se for preciso, dá uma pausa, se recomponha. Jesus saía diariamente para ir orar no monte, longe da multidão, longe dos holofotes, longe do público. A gente precisa aprender a dar pausas também, é necessário. Às vezes o pastor não está bem, a liderança não está bem, você não se afasta. Porque as pessoas não vão entender. O problema é que depois você morre, as pessoas ficam vendo o seu demônio, porque você também não viajava. Também aí, ó, não se cuidava. E você não se cuidou preocupado com elas. Você não está se cuidando preocupado com outras pessoas, as mesmas que vão vir para o seu velório te acusar de ser descuidado. E é com essas pessoas que você está preocupado agora. Quando você está precisando de tratamento psíquico, quando você está precisando de um acompanhamento terapêutico, quando você está precisando de uma oração, quando você precisa se abrir com alguém e dizer: eu estou entrando em depressão. Quando você precisa tirar, às vezes, esse sorriso falso da cara e procurar alguém de confiança e dizer: cara, quando eu estou sozinho em casa, eu fico chorando. Eu não tenho motivo real, eu não tenho uma razão, eu só tenho uma angústia que não passa. Isso é um princípio de depressão que precisa ser cuidado, precisa ser aberto para alguém. Precisa ser falado com alguém. Porque senão isso te leva a um suicídio, senão o diabo investe. Aí fala: mas a depressão é do diabo. Não, agora o diabo se aproveita da depressão. O diabo se alimenta da depressão. Se ela te domina, o inimigo vai tirar um proveito disso. Não é que ela é demoníaca.
mas por muitas vezes ele se aproveita disso. Então a gente precisa cuidar para não chegar no ponto em que eu não consiga mais discernir o que é minha mente e o que é o diabo. E como eu faço isso? Invista na sua saúde mental. Viaja se for preciso. Faz uma terapia se for preciso. Desabafa com alguém se for preciso. Procura alguém espiritual, capacitado. Fala, põe para fora. A gente precisa se cuidar, queridos. Quando eu cheguei em 2018, no auge do meu problema, de turbilhão de coisas, eu cheguei nesse limite de sanção. Eu falei, Senhor, chegou. Eu corri procurando pastor, psicólogo de minha confiança. Fui me tratar. Porque do contrário, eu não teria conseguido ser suporte para minha esposa. Quando 30 dias depois daquilo, a mãe dela viria a falecer. Se eu não tivesse me cuidado um mês antes, quando ela mais precisasse de mim, eu ia estar arrasado. E aprendemos aqui no mês passado que a gente é uma coluna, a gente é uma base, e a gente é uma brigada. Você sustenta, você mantém de pé, você protege. Mas para isso você tem que estar bem. Essa coluna de areia, tu não só cai quando derruba a casa com você. Você está com o celular ainda? 1 Timóteo 4,16. Paulo escreve ao grande Timóteo, a gente já vai finalizar. Teu amor nunca falha, sempre me prova. Teu amor nunca falha. 1 Timóteo 4,16. Paulo escrevendo a Timóteo, dizendo: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Observe que ele faz uma separação. Tem cuidado de ti mesmo, da tua pessoa e então da doutrina. Persevera nessas coisas, fazendo isso, olha o final, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Observe que Paulo primeiro coloca ênfase em Timóteo, porque Jesus diz: amai o próximo como a ti. Se você não se ama, como você vai amar os outros? Se você não se cuida, que referência você tem para cuidar dos outros? Cuida de ti mesmo. Então tu cuida da doutrina. Tem muita gente tentando cuidar da doutrina na igreja quando ele não está se cuidando. Tem muita gente tentando cuidar, salvar os outros, mas está esquecendo de salvar a ti mesmo. Está tentando doutrinar a igreja, mas ele não está se cuidando. Quando você descuida de si mesmo, você prejudica a si e aos outros. Então se cuida. Você não é um super-homem. Deixa eu te dar uma palavra que vai ao contrário de tudo que eu aprendi quando eu fiz o curso de coach. Sou coach também. Me meto desses treinos. Tem uns que eu aprendo para usar, tem uns que eu aprendo para poder rebater quando aparecer na minha igreja. Aí eu vou lá e faço a função. Então é mais limitado do que tu pensa. Agora eu fui na contramão dos coaches, agora eu é mais limitado do que tu pensa. Como ser humano, tudo que conseguimos é pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, pelo mover de Deus, pela dependência que temos de Deus. Mas humanamente falando, a gente sofre limitações terríveis. Um palmo mais para a esquerda ou para a direita, Rafael, naquele acidente, e tu não estaria aqui hoje. Um palmo mais para cima teria atingido tua medula, como atingiu todas as tuas pernas. Talvez você tivesse tetraplégico. Fechando os olhos. Então, se a gente está aqui pela misericórdia, mesmo em meio, até por isso que ele diz aí que tudo dá graça, não é por tudo. Não é por tudo, é em tudo. A gente nunca fiquei na casa do Rafael, meu Deus, obrigado por ele ter tido um acidente, misericórdia. Mas sempre dissemos: Deus, obrigado, porque em meio ao acidente o Senhor direcionou
para que ele pudesse ter uma recuperação. Em meio à dificuldade, ele permanece do teu lado. Em meio à adversidade. Tem muita gente que acha que Deus é o causador do problema, não é? Deus não fica por aí causando acidente, não, mas quem faz é o diabo. Mas em meio a essas adversidades, ele caminha do teu lado, ele te cuida, ele te zela. Então deixa eu te perguntar de novo e responda na tua mente. Aquela perguntinha que já te fizeram umas 100 vezes, você respondeu como um super-homem. Como é que você está? Como é que está a tua cabeça? Como é que você tem andado nesses dias? Você consegue tirar essa capa de machão por um instante? Lembro de uma vez que o pastor Sebastião marcou uma reunião no sítio. Quando nós vamos fazer um churrasco para pastores. Vai ser um dia lá, a gente vai passar um dia jogar bola, todo novo, ficar à vontade. E aí um monte de pastor já começou colocando, não, a gente aproveita para fazer um culto lá, para fazer não sei o quê. O pastor Sebastião foi colocando embaixo assim, olha, só é para ir o pastor que conseguir deixar credencial em casa. O legal é que a turma entendeu o que ele estava falando, que no dia só apareceu 14, no meio de 200 que tinha preto. Se você é daqueles que não desgruda da credencial, que é um dia de lazer. Mas a gente não consegue, a gente chega lá e sabe, o cara caiu no meio do campo e a gente começa a pregar e diz, olha, como essa queda, o diabo passa uma rasteira. Então alguém diz, ei, é só um fogo. Diverte um pouquinho. Porque a gente desaprendeu a ser gente. A gente desaprendeu a ser humano. A gente desaprendeu como é simples ser humano, pessoa. A gente quer ser um anjo, o mega Bíblia, e alguém chega para no meio da rua e diz, pessoal, o que o senhor acha de segundo as Crônicas 20, versículo 2, eu me pergunto o que está escrito lá. O senhor mega Bíblia, você ensina a Bíblia, por isso eu tenho que saber os versículos de cor. Às vezes naquele momento, alguém manda um sonho, pastor, eu quero interpretação agora, me demanda agora, eu estou só andando pela rua. Mas as pessoas não conseguem entender que você é só uma pessoa, cheia do Espírito Santo, mas aí não pensa outro. Então como é que você está? Como está seu coração quando você passou? O que passa na tua cabeça quando tu dirige ou quando tu pilota? Eu queria desafiar você. Eu não sei se a gente consegue fazer isso no encontro de homens, é um pouquinho mais difícil. Mas se não der para fazer em outras cadeiras, a gente tem um espaço vazio aqui. Se juntasse de 3 em 3, de 4 em 4. Eu queria muito que vocês escolhessem uma causa real para pedir oração. E vocês 3 aí vão orar pelo outro. Mas não faz aquele negócio de ore por mim, por minha família, não. A gente faz isso, é a maior armadura que a gente tem. Quando você não quer falar um problema real, ora por mim, por minha família. Não vai dar um discurso também, abrir tua vida, não, porque você talvez não tenha intimidade nesse momento do teu lado. Mas pelo menos faça um pedido real. De preferência sobre o que falamos aqui. Se você tiver a mínima coragem, olha por mim, porque eu às vezes fico desse jeito. Às vezes eu tenho uma angústia que eu não entendo. Às vezes eu tenho um vazio que não passo. Às vezes são carências da infância, de uma paternidade errada. Pessoas que foram criadas por pais abusivos. Pessoas que nunca ouviram eu te amo. Pessoas que sempre ouviam de terceiros que seu pai elogiou ele para outro, mas nunca ouviu da boca do pai, eu tenho orgulho de você. E isso gerou deficiências no teu subconsciente, você nem sabe. Você sente às vezes um vazio que você fala assim, pastor, mas eu oro e não passa, porque tem coisa que não é oração. Tem coisa que é uma carência emocional, mas Jesus supre isso também por meio da oração. Quando você começa a orar direcionado por isso. Dizendo, Deus, agora eu estou orando, eu entendi pelo que eu estou orando.
consegue fazer isso com idiomas? A gente é durão, né? Levanta aí, agora escolhe aí 2, 3 companheiros. Se ficar apertado aí, vem pra cá, tá vazio. Me tirou as cadeiras de propósito. Sempre me abraçar. Vamos aí, gente. Vamos se juntar. Vamos se juntar. Nós três estamos aqui, vem pra cá. Agora juntos aqui. Escreve para vocês aí. No seu cantinho. Se abra. Fique à vontade. Se quiser vir para cá, fique aqui com a gente, vem também. Se quiser vir para cá, só que vocês venham para cá, pode vir. A gente fica junto aqui. Você pode tirar uns minutos de oração. Aquele fundo de uma qualidade lá, será um desligado. Aleluia! Vamos orar.
acontecendo com ele. Se derrama, deixa lá que sair. Ele não te trouxe aqui para alimentar tua depressão, ele te trouxe aqui para te curar dela. Para você sair daqui curado. Para você sair daqui transformado. Para você sair daqui um novo homem. Está vindo essa noite para Cristo? Eu não sou cristão, eu estou afastado, eu queria voltar. Eu sai do seu lugar, eu só quero orar por você. Eu quero essa noite para Jesus. Quero entregar a sua vida a Deus, tornar-se um cristão. Às vezes a gente fala assim, quando eu resolver todos os meus erros e falhas, eu vou ser crente. Não, você não vai conseguir. Isso é o Espírito Santo que faz. Isso é o Espírito Santo que faz. É Ele que vai tirando os desejos, é Ele que vai tirando as vontades. Ele te chama exatamente do jeito que você é, do jeito que você está. Alguém nessa noite, meu Deus. Se tiver no final, você não. Vem. Aleluia. Aleluia. Você baixou. Se tiver nessa noite, quero orar com você. Aleluia. Aleluia. Vamos orar por ele. Você não? Vai, você está afastado. Não foi cristão? O diabo não tem mais poder algum sobre a vida dele, Pai. Declara esse homem livre de toda marca do mal. Declara esse homem livre, Deus, de tudo que não provém do Senhor. Ele é teu servo agora. Em nome de Jesus. Você pode dar um salve de palmas. Vai finalizar. Meu Deus.